Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo, trazendo aqui pessoal novas informações, novas notícias diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Link do canal oficial vai estar logo na descrição, pessoal. Já vou pedindo a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Só lembrando a todos vocês que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. E pessoal, peço a vocês que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Bom, e hoje a Assembleia Legislativa do Espírito Santo decidiu soltar o deputado Capitão Assunção. Ele havia sido preso na última quarta-feira por determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O parlamentar foi detido por supostamente atentar contra o Estado de Direito e fazer declarações consideradas violentas nas redes sociais. 24 deputados capixabas votaram a favor da soltura e apenas 4 foram contrários. O posicionamento da Assembleia Legislativa será oficializado em resolução e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Piotr, vamos ver então se Alexandre de Moraes vai cumprir com a determinação da Assembleia Legislativa aí do Espírito Santo. E o caso da prisão desse parlamentar é mais grave ainda. A Procuradoria-Geral da República já tinha se manifestado contra a prisão dele. Ele está preso porque publicou, fez postagens no TikTok, ou seja, numa rede social, que o ministro Alexandre de Moraes considerou problemáticas. Bom, mas parlamentares têm imunidade por direito de voto, está na Constituição. Agora eu tenho uma decisão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que institucionalmente é uma resposta muito importante e muito grande, embora venha de uma Assembleia de um Estado considerado pequeno, aqui na região sudeste. Esta decisão de fazer chegar o que o parlamento, no caso a Assembleia do Espírito Santo, decidiu ao Supremo Tribunal Federal, que já deveria ter se manifestado sobre o que a PGR, de novo, a Procuradoria-Geral da República, foi contra a prisão do parlamentar. Ou seja, nós temos aqui duas coisas são, primeiramente o caso é mais grave, a prisão é grave por uma série de coisas. Primeiro, manifestação em rede social. Isso não deveria ser razão para prender parlamentar nenhum, em nenhum lugar do mundo. Tampouco na democracia brasileira, embora isso tenha acontecido. Vamos lá. A PGR se manifestou contra a prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora a Assembleia vai lá e vota por uma maioria acachapante. Foram 24 votos, contra a prisão, ou se manifestando agora pela soltura, e apenas 4 contrários, uma abstenção que é do presidente da casa. Presidente de colegiados não precisam votar se não houver ali um empate técnico, um empate claramente. E agora o ministro vai responder. Meu questionamento é se ele tem que responder. Porque quem manda prender é quem manda soltar, né? É o juiz que determinou a prisão na primeira instância, mesmo que a decisão seja da terceira instância, é ele quem vai lá e faz o alvará de soltura. Nesse caso, como tudo está correndo dentro do Supremo, só tem um juiz. É o próprio ministro Alexandre de Moraes que terá de se manifestar pela soltura, determinar a soltura, não se manifestar. Vai fazê-lo? Agora nós temos, mas tem uma coisa importante, nós estamos tendo uma Assembleia que se colocou contra o arbítrio, que considerou arbítrio uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso do ministro Alexandre de Moraes. Não é pouco. Dentro da lógica democrática, da discussão política, do debate que nós temos nesse momento, não é pouco. Pois é, Carlos, eu estava acompanhando aqui a apuração do G1, a defesa do deputado Capitão Assunção disse hoje, aspas, que a sessão histórica de hoje cravou o exercício da democracia e dos poderes constituídos e diz ainda que está aguardando o ministro relator Alexandre de Moraes os trâmites para a expedição do alvará de soltura ao quartel da Polícia Militar em Vitória, onde está preso então o deputado Capitão Assunção. Pois é, Paula,
crime de opinião como esse não pode ter esse tipo de desfecho. Isso não existe uma democracia. Então fez muito bem a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que foi eleita pelo povo capixaba, enfrentar aquilo que é o abuso do direito, muito claramente. E para pegar o gancho daquilo que o Pietro estava falando, muitas vezes as grandes mudanças, as grandes revoluções começam por uma pequena faísca. Alguém dá um exemplo e outros seguem esse exemplo. Se o Congresso Nacional se omitiu, no caso do Daniel Silveira, que por quanto ele possa ter falado coisas abjetas, absurdas e condenáveis, não podia ser preso por aquilo que ele falou, porque tinha imunidade parlamentar, o Congresso sancionou, chancelou aquilo que, de novo, em forma errada do ponto de vista jurídico, o Supremo fez. Ou melhor, o Alexandre de Moraes mandou fazer. Então, se o Congresso Nacional deu um péssimo exemplo de equilíbrio entre três poderes, a Assembleia do Espírito Santo está dando outro exemplo, dessa vez positivo, de como esse equilíbrio tem que ser restabelecido. E não teve nenhum medo, porque esses deputados também devem ter pensado no momento do voto, amanhã pode ser que eu seja preso também pelo voto que eu estou dando hoje, já que estamos, nessa altura do campeonato, com o líder da oposição, como por exemplo o Carlos Jordi, que teve uma devassa até no seu gabinete dentro do Congresso, sim. Que eu, pequeno deputado estadual, de um estado pequeno, quem sabe o que pode acontecer comigo, tiveram coragem, enfrentaram o Supremo Tribunal Federal, melhor, Alexandre de Moraes, falando, aqui não. E mesmo que ele mantenha essa prisão, porque depois vão ter que decidir lá, se o Supremo soltar ou não, é um exemplo. Falando, não temos medo de vocês. E quem sabe outros estados farão a mesma coisa, quem sabe o Congresso Nacional, quem sabe o Senado Federal tomará coragem e tentará restabelecer aquilo que é o simples equilíbrio dos três poderes, a simples tripartição dos poderes e, no final das contas, a democracia nesse país. É um exemplo e muito bem-vindo. Isso aí é o mais importante. Você e a Assembleia está agindo de acordo com a lei. Você não pode prender um deputado sem que haja concordância da Assembleia Legislativa, deputado estadual. Como não pode prender um deputado federal sem a anuência do Congresso. Não pode. Então tem de mostrar isso aí, uma Assembleia Legislativa dando exemplo. Dando exemplo, aí o Alexandre de Moraes dizendo, tem que prender. Então fica mais configurado ainda o arbítrio. A voz de as decisões de um homem prevalecendo sobre tudo. Sobre tudo. O Congresso que atente para esse exemplo aí, preste atenção nisso que está acontecendo, porque ele é o próximo. Ele é o próximo. Não tenha dúvida, já vi isso acontecer. Muita gente que apoiou as primeiras cassações aí e andou atrás. Andou atrás também. Então é o seguinte, parabéns para a Assembleia. Eles têm que mostrar apenas 4 foram contra. E não é assim, tem que soltar. Tem que soltar, como tem que soltar alguém que não existem provas para puni-lo. Tem que soltar. Como diz o Procurador-Geral da República. Até quando o ministro Alexandre de Moraes vai agir fora da lei? Porque isso é agir fora da lei. A legislação diz isso. Você faz outra coisa, você está agindo ilegalmente. E aí, então, o Congresso precisa parar, a direção do Congresso, ou especificamente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, precisa parar de mostrar como é que se governa alguma coisa de joelhos. Fica em pé e reaja. Ou veja esse exemplo, porque foram entrevistas e grandes gestos solitários que mudaram a história com muita frequência. Aqui essa é a hora da reação, porque o Alexandre de Moraes está agindo individualmente. Já não é mais aquela coisa, todo o Supremo concorda. Cara, tá bom, vamos ver, põe lá no plenário. Quero ver o plenário aprovando com transmissão da TV Justiça. Vamos ver até onde vai a valentia. Porque até agora sentia a temperatura da água e ia em frente. É isso que está fazendo. Mas isso tem um fim. E o fim pode ter começado numa Assembleia Legislativa. Bom, só para complementar uma coisa, estava dando uma olhada aqui. O capitão Assunção é do PL do Espírito Santo. O PL hoje está na oposição na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Ou seja, mesmo ele estando na oposição, a maioria achou absurdo
ele ser preso dessa forma. É uma revolução institucional, Pois é. isso é muito bem-vindo. Ou seja, mesmo ele sendo contra o atual, ele foi, a maioria absoluta, 24 contra 4, foram para pedir a sua libertação. Então é uma revolução. Ó, 2 casos recentes. A gente tem que ver, as pessoas às vezes ficam desesperadas, quando que as coisas vão mudar, tudo bem, a gente só tem a democracia a nosso favor. Mas Augusto citou isso ontem ou antes de ontem novamente. Ontem, né? Hoje é terça-feira. Quarta, então foi ontem. Nós tivemos uma resposta na semana passada da Carmen Lúcia e do Barroso, presidente, em relação ao voto do Alexandre, que ficou transtornado com o que se chama de decisão de colegiado. Claro, são 11 ministros, são 11 votos, a maioria vence. Funciona assim na democracia, é a coisa mais básica do mundo. Mas eu discordo. Aí ele disse, não, nós aqui, se referindo aos 7 vencedores da tese de que vai haver uma mudança agora nas sobras eleitorais, nós aqui, ele diz assim, nós aqui dissemos que eles não foram eleitos. Aí o Barroso respondeu, não, foram eleitos pela regra vigente da época. Logo depois vem a Carmen Lúcia, que diz o seguinte, eu não disse isso no meu voto, eu não disse que ninguém não foi eleito. Sim, acompanho, acho que era do Lewandowski, o voto, né? O voto então que foi vencedor, do relator, que tinha mudança na regra, a regra agora é outra, mas que todo mundo tinha sido eleito. Nós vimos uma reação do Supremo que é absolutamente incomum dos últimos 2, 3 anos. Essa divergência pública. Ele queria que a lei retroagisse em prejuízo do réu. Que maravilha. 7 deputados que E perderiam agora o uma mandato. Assembleia fazendo um ato gigantesco de defesa da democracia e da institucionalidade. Não é pouca coisa. Deixa eu só ouvir a Ana para a gente fechar essa questão e na sequência a gente vai comentar sobre o julgamento a respeito do porte de drogas para uso pessoal, que foi inclusive interrompido com pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Ana, para a gente fechar a questão aí, essa soltura que foi definida pela Assembleia aqui do Espírito Santo por 24 votos a 4 em favor do deputado Capitão Assunção. Eu ia trazer exatamente o ponto que o Kraut disse. O PL hoje é um partido de oposição ali na Assembleia, e mesmo assim a Assembleia votou pela preservação das leis. Alguns podem falar desobediência civil. Eu acho que eu não colocaria nem na categoria de uma revolução, mas, repito, a preservação e a proteção das nossas leis, tudo no Brasil tem um ordenamento legal, tudo tem o seu trâmite, os passos a serem seguidos. E esse atropelamento que nós temos testemunhado, principalmente pelo Alexandre de Moraes, precisa ter um freio. E se o freio não vem do Rodrigo Pacheco, que se esconde atrás de uma covardia histórica, isso vai ficar marcado para sempre na carreira política dele, está aí uma Assembleia Legislativa mostrando e prestando contas aos eleitores. Isso é o mais importante, prestando contas àqueles que colocaram os legisladores ali. Vocês estão ali também para proteger a nossa Constituição. Então, é para aplaudir de pé, né? A Assembleia Legislativa aí dando um banho de decência, de honestidade, de justiça e um exemplo para um Congresso que, diante de tudo que nós estamos vendo no Brasil, tem os 2 líderes Assim, pessoal, uma coisa é não concordar. Por exemplo, uma coisa, eu tô dando a minha opinião, né? Por exemplo, tô dando a minha opinião, a opinião é minha. Uma coisa é eu dar a minha opinião e querer que a minha opinião seja a opinião de vocês, a opinião de fulano, a opinião de ciclano. Tá muito claro ali, né, que o ministro citado na reportagem aí, ele quer totalmente autoridade em tudo, ele quer cadeira de presidente do Supremo, ele quer mandar em tudo, ele quer que só a opinião dele vale, quer saber só da opinião dele, ele não está nem aí para a opinião contrária a ele. Se for contrariado, principalmente à frente da câmera, de câmeras que estão filmando o julgamento, ele vai retrucar. Porque é essa imagem que ele quer colocar para todo mundo aqui no Brasil. Aquele cara aquele cara que manda, aquele cara que dá ordem,
dou uma ordem só e acabou, esquece, a minha ordem é que vale, né? Ele entrou nesse meio, ele não quer perder a imagem dele de o cara que dá a última palavra em tudo. Então assim, mas ele esquece que ali tem ministros que têm tanta autoridade quanto ele tem. Até onde eu sei, alguém que tem um maior poder ali é o Barroso, que é o presidente do Supremo. De resto, ali, ministros têm muita autoridade, tem sim, mas todos são iguais. Tem alguns ministros que falam mais, alguns ministros que estão sempre ali na notícia, ali, sempre sendo noticiado que está fazendo alguma coisa, sim, mas todos têm os mesmos, a mesma autoridade ali dentro. Só que agora esse ministro quer tomar conta de tudo, ele quer. E já pensou, pessoal, se ele está assim, né? Ele é presidente do TSE, já pensou se ele fosse presidente do Supremo? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já vou pedindo a vocês que se inscrevam no canal. Pessoal, eu sei que é chato ficar pedindo para se inscreverem, pedindo toda vez, mas pessoal, isso ajuda o canal a crescer. Se não é inscrito, se inscrevam, comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, e o seu joinha, pessoal, o seu like ajuda muito aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que somos relevantes e entrega o nosso conteúdo para mais pessoas. Pessoal, desde já agradeço a presença de todos vocês e até a próxima.